Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero neste momento convidar você. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, Salmo de número 148. Vamos ler do versículo 1 ao versículo número 5. Os irmãos, tomem a Bíblia nas suas mãos e vamos fazer esta leitura. E deixe sempre a Bíblia próxima a vocês, porque para nós ficarmos acompanhando as leituras da palavra de Deus. Diz assim o Salmo 148. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, né? Que Deus nos abençoe e vamos agora fazer uma oração, né? Orar a Deus, agradecendo por este momento que Ele nos concede de aqui estarmos mais uma vez reunidos para mais uma vez meditar na palavra de Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, damos-te graças, ó Deus, por este momento, por mais uma aula, Senhor. Deus, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, nos dê luz e esclarecimento na tua vontade. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, é que tua igreja pede e te agradece. Amém. Amados, graças a Deus hoje por mais uma aula, né? A nossa aula hoje é sobre angiologia ou angelologia, né? São apenas sinônimos. Fiquem sempre com a Bíblia próxima a vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Amados irmãos, o nosso tema hoje é angiologia, né? Nós podemos começar fazendo a seguinte pergunta, né? Quem são os anjos? As mitologias de quase todas as nações antigas, né? Elas falam em tais seres, né? A mitologia babilônica pintavam-os como os deuses que transmitiam mensagem dos deuses aos homens, né? Já a mitologia grega e romana tinha seus gênios semideuses, né? Faunos, ninfas, náiades, que visitavam a terra, né? Assim pensavam os gregos e os romanos. Bem, a crença sobre os anjos, ela é quase universal, né? Ela é quase universal em toda a terra, né? Já na Bíblia, na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, os anjos de Deus, eles são mencionados com destaque 180 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. São vistos por toda a história sagrada, né? Suas atividades no céu e sobre a terra, né? No passado, né? São registradas em ambos os testamentos, tanto no Antigo como no Novo, como também suas futuras manifestações, né, que são profeticamente reveladas, tá? Então, a doutrina dos anjos, a questão dos anjos, ela é uma doutrina quase universal, né? Os outros povos tinham uma crença errônea, mas tinha em relação aos anjos, certo? Nós podemos ver anjos, né? A palavra anjo, irmãos, no Antigo Testamento, chama-se Malak, né? Malak, que significa mensageiro, né? A palavra portuguesa anjo possui origem no latim, né? Que é angelus, que por sua vez deriva-se do grego angelus. Os anjos
são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Foram criados por Deus antes de existir a terra, certo? Então, os anjos no Antigo Testamento, a palavra é Malaki, mensageiro, no grego, angelos, né? E no português a gente chama anjo, né? Observem aqui que em Jó, no capítulo 38, versículo 4 ao 7, nós encontramos Jó se expressando sobre a criação dos anjos e ele fala sobre a criação dos anjos e o versículo de 4 ao 7 diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas e quem o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? No versículo 7, os irmãos observem que diz assim: quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, né? Este versículo 7, irmão, está se referindo-se aos anjos na criação de Deus, né? Quando o Senhor Jesus Cristo estava criando o universo, né? Diz que os anjos cantavam e jubilavam pela grandeza do Senhor. Né? Então a gente vê os anjos aqui antes até da criação de Deus, viu? Antes até da criação de Deus, né? E a gente pode ver também que os anjos ele lançava os fundamentos da terra, que os anjos não existem desde a eternidade, né? É mostrado pelos versículos que falam de sua criação. Se os irmãos ainda acompanharem outra leitura que fica no livro de Neemias, se você ler o versículo, capítulo 9, o versículo de número 6, onde diz assim: só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nela há, e tu os guarda com a vida a todos. O exército dos céus te adora, né? A gente também pode fazer outra leitura, irmãos, no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a gente pode ler Colossenses capítulo 1, versículo 6, né? Colossenses capítulo 1, versículo 6, você pode observar que aqui no Novo Testamento fala da criação de todas as coisas e encontramos exatamente quando se fala que Jesus Cristo criou todas as coisas, o versículo 15, o versículos 15 e 16 do capítulo 1, está se referindo a Cristo, ao qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? No versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, né? Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, né? Tudo foi criado por ele e para ele, inclusive os anjos é criação de Deus, né? Então os anjos eles foram criados, né? Embora não seja citado o número definido na Bíblia de a quantidade de anjos, né? Mas acredita-se que a quantidade de anjos é muito grande. Daniel, no capítulo 7, versículo 10, nos ensina, neste versículo, que diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Aí ele fala:
milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Observe que Isaías fala de milhares, milhões, né? De milhões de anjos. Então é um número incalculável, né? É uma quantidade muito grande de anjos que foram criados por Deus, né? A gente pode ainda fazer outra leitura, né? Mateus 26, 53, Mateus 26, versículo 53, ele fala neste versículo dizendo, Jesus, né, quando foram prender Jesus Cristo, e ele disse, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, né? Então, queridos irmãos, os anjos foram criados por Deus, né? O Senhor os criou, eles, a quantidade de anjos é milhões de milhares, é muito, muito anjos mesmo, né? Lembrando que no Antigo Testamento, no hebraico, ele se chama Malach, e no grego, Angelos, né? Então, queridos irmãos, a gente já começa a ver aí a importância da criação dos anjos. Agora, observe o seguinte, que a gente vê apenas, a gente só vê apenas o nome de dois anjos que aparecem nas Escrituras. O primeiro anjo, que a gente vê o nome dele, é Miguel, né? E está escrito lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, onde aparece o nome de Daniel e o outro nome que aparece é de Gabriel. Ambos estão escritos lá em Daniel e também está escrito no Novo Testamento, certo? Daniel 9:21, o nome Gabriel, né? Onde diz assim, estando eu ainda digo, falando na oração, o homem Gabriel que tinha visto a minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E Daniel, o capítulo 12, versículo 1, você vai ver que aparece o nome de Miguel, que diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que foi achado escrito no livro. Então observe que ele, tanto Miguel, aparece aqui em Daniel capítulo 12, e no capítulo 9, 21, aparece o nome de Miguel, né? Também a gente pode ver no Novo Testamento, em Judas, certo? Livro de Judas, você pode ver lá no versículo de número 11, né? Que também aparece lá o nome de Miguel, e também você lê no Lucas 19, Lucas capítulo 1, 19, 26, você vai encontrar Miguel, né? Quando ele vem anunciar o nascimento de João Batista, né? Então, os dois nomes dos anjos que aparecem no Antigo e Novo Testamento é apenas Miguel e Gabriel, certo? Agora, queridos irmãos, devemos ter cuidado, né, que nos livros apócrifos, né, que eu já mostrei aqui anteriormente em outra aula, lá nesses livros apócrifos tem nome de outros anjos, né? Tem Rafael, né? Tem outros lá, mas são apócrifos, certo? Mas os que aparecem na Bíblia Sagrada, apenas Miguel e Gabriel, que a gente vai falar um pouco mais dele aqui mais à frente, né? Os anjos, irmão, estão divididos. Eles estão divididos em categorias. Miguel é chamado de arcanjo, né?
ou seja, é o anjo principal, e os serafins, os querubins, anjos com autoridade e domínio, né? Fala também de miríades de espíritos ministradores angelicais, né? Então, eles têm diferentes categorias. Nós encontramos os serafins, né, lá em Isaías capítulo 6, serafins, os querubins, lá em Ezequiel capítulo 10, fala sobre eles, certo? Eles estão em diferentes categorias, né? Anjos com autoridade e domínio, e são espíritos ministradores angelicais, né? Queridos, a Bíblia ensina que os anjos são a classe de seres criados superiores aos homens, né? O homem foi feito um pouco inferior aos anjos, tá? Se você fizer uma leitura juntamente comigo, no Salmo 8, no seu versículo de número 5, a gente podemos ver isso, né? Salmo 8, versículo de número 5. Acompanhe essa leitura na Bíblia. É interessante que você acompanhe a leitura da Bíblia, né? E se você for interessante para você, sublinhar. Pelo menos, eu tenho o costume de sublinhar a Bíblia, né? Olha, no Salmo 8, versículo 5, 4 e 5, né? Vamos ler. Diz, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? O versículo 5 diz, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, né? Então, este versículo número 5 deixa claro que diz, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, né? Está se referindo exatamente ao homem, né? A diferença da criação do homem para a criação dos anjos. Também, no Novo Testamento, a gente pode ler Hebreus, capítulo 2, o versículo 7, que diz, tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Inclusive, o autor Hebreus está citando exatamente o Salmo 8, né? Mas aqui diz, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, para a questão de esclarecimento, o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Podemos ver ainda na palavra de Deus, questão da criação dos anjos e sua categoria, né? Como eu já falei para vocês, lá em Isaías capítulo 6, dentro dessas categorias, nós encontramos os serafins, né? Os serafins, está escrito lá em Isaías. Vamos ver o que é que fala a respeito deles, tá? Sobre os serafins, que é a categoria dos anjos. Olha, o termo hebraico para serafins é saraf, né? Quanto à origem exata e a significação desse termo, não existe concordância entre os eruditos. Provavelmente deriva-se da raiz hebraica, né? Saraf, né? Cujo significado é queimar, o que daria a ideia de que os serafins são anjos rebrilhantes, né? Uma vez que essa raiz também pode significar consumir com fogo, mas também rebrilhar, refletir. A única menção a esses seres celestiais nas páginas da Escritura Sagrada fica no livro de Isaías, no seu capítulo 6, né? Se os irmãos forem ler lá, vão encontrar exatamente falando sobre os serafins. Eles aparecem associados com os querubins na tarefa de resguardar o trono divino. Os seres vistos por Isaías tinham forma humana, embora possuíssem 6 asas, né? E Isaías capítulo 6, versículo de número 2, diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E tem algo também importante nos serafins, essa questão do nome dele, dá para entender que eles são seres brilhantes, né?
E outra coisa interessante, irmãos, é que eles são anjos que estão sempre adorando ao Senhor nosso Deus, né? Aonde encontramos isso no versículo 3, que eles clamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, esses anjos, irmãos, eles são seres brilhantes e são seres também que estão sempre adorando na presença do Senhor nosso Deus. Dia e noite, eles estão adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Né? Isso significa se a humanidade inteira cessar de adorar a Deus, lembre-se que diante dele estará sempre os anjos, né, os serafins, adorando ao Senhor nosso Deus. Deus nunca vai deixar de ser adorado, certo? Observe também, né, a posição que eles estão lá, né, estão acima do trono de Deus, né, o que parece indicar que sejam líderes na adoração ao Senhor. Eles estão lá adorando ao Senhor, né, com os rostos cobertos, né, e clamando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Então, essa categoria de anjos, os serafins, a gente já começa a ver o significado, a importância que eles têm diante do Senhor, né? De adorar, né? De estar ali sempre do Senhor nosso Deus. Além dos serafins, né? A gente também falou dos querubins, né? Dos querubins, que já faz parte da categoria de anjos, né? Os querubins, vocês vão ver também quanto eles são importantes, né? O quanto eles são importantes. Por quê? Eles são importantes, né? Os querubins. Observe que os serafins, a importância que eles têm, mas os querubins, eles têm também a sua importância, né? Pra vocês terem uma ideia, no hebraico, o termo querubim, né? É plural de querub, né? No grego é cherub. Essa palavra de etimologia é incerta, né? No Antigo Testamento, esses seres são apresentados como simbólicos e também celestiais, né? São seres simbólicos. A gente pode ver os querubins, irmãos, quando a gente lê no livro de Gênesis, né? A incumbência deles era de guardar o caminho, né, para a árvore da vida. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, 24, observe que quando os nossos pais pecaram, lá no Éden, no Jardim de Deus, observe que no capítulo 3 de Gênesis, versículo 24, o que é que diz lá? Vamos ler. Nos diz assim, 3:24 de Gênesis: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então vocês vejam aí que os querubins, né? Ele aparece já lá em Gênesis 3, uma função de guardar o jardim, né? Para que não fosse permitido mais a entrada dos nossos pais que pecaram, né? E tomasse posse da árvore da vida, né? Olha, uma função semelhante, né, foi creditada aos dois querubins dourados, posto em cada extremidade do propiciatório, a tampa que cobria a arca da Santíssimo Lugar. Os irmãos lembram que lá em Êxodo, no capítulo 25, 18, quando na Arca da Aliança, observe que lá em Gênesis 20, em Êxodo 25, né? Êxodo 25, versículo 18 ao 22, você pode encontrar nestes versículos o 18 até o 22, que fala sobre o propiciatório de ouro puro, né?
E diz que quando fosse feito o propiciatório, diz também fará 2 querubins de ouro. Era 2 anjos, né? Que ficavam um de frente para o outro, é isso? E colocasse em cada extremidade de uma parte a outra um querubim, né? É, com o propiciatório. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo elas o propiciatório, né? E o versículo 21 diz: E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho que te darei. Ou seja, em cima da arca da aliança, que era o propiciatório, que era a tampa da arca, vinha os 2 anjos, que eram os 2 querubins, né? Um de frente para o outro, com as suas asas apontando um para o outro. Nós encontramos ele aí em Êxodo. Agora, observe também que tem uma passagem no Novo Testamento, que se encontra no livro de Hebreus capítulo 9, né, o versículo de número 5, que o comentarista o escritor aos Hebreus, ele cita exatamente essa passagem do Antigo Testamento, né? No versículo, capítulo 9 de Hebreus, e o versículo 5, e diz, sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Aqui é só para lembrar que o escritor aos Hebreus lembrou da passagem lá de Êxodo 25, né? Lá de Êxodo 25, falando exatamente dos querubins, que simbolicamente, né? Simbolicamente, protegia os objetos guardados na arca, né? E proviam, né? Com suas asas estendidas, né? Um pedestal visível para o trono e invisível de Iavé, né? Ainda podemos falar sobre os querubins, irmãos, e seu significado. Nós podemos ver seu significado ainda lá no Salmo de número Salmo de número 80, o versículo 1. Vocês podem observar que lá ele fala ainda sobre os querubins. Vamos ler Salmo 80 e seu versículo 1, e depois vamos ler o Salmo 99, versículo 1, né? O Salmo 80, versículo 1, onde o salmista Asaf, ele diz: Tu és pastor de Israel, dá ouvido, tu que guias a José como um rebanho, tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Observe que o salmista, ele fala também sobre os querubins. Salmo 99, ele também fala ainda sobre os querubins, né? Salmo 99, versículo 1, diz: O Senhor reina, trema os povos, né? Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Então, para entender, né, essa figura, o livro de Ezequiel, no capítulo 10, também fala sobre os querubins, né? Fala de o trono, carruagem de Deus, onde se refere aos querubins, que continuavam sustentados por querubins, né? Então vejam aí a importância, irmãos, dos anjos. Querubins foram de grande importância e é de grande importância ainda no Antigo Testamento, viu? A sua importância e o seu significado. Então, queridos irmãos, nós podemos ainda observar essa questão dos anjos, né? A sua importância, o seu significado, né? Aquilo que eles faziam, né? Fizeram no Antigo Testamento, e eles traziam também para nós, no Novo Testamento, uma realidade que a gente começa só a entender hoje, quando a gente lê o Novo Testamento, o seu significado no sentido de adoração, né? Encontramos isso no Novo Testamento. Dentro dessa classificação dos anjos, além dos serafins e além dos querubins, a gente pode também observar, você também pode ver aí o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, né?
a sua importância, como ele foi e é importante, inclusive para o povo judeu, tá certo? Daniel, ele fala bastante sobre o anjo Miguel, né? A gente acabou de ver há pouco tempo que só temos dois anjos que levam o nome na Bíblia, né? No grego, irmãos, Miguel, ele tem importância no sentido de seu nome, né? A importância do seu nome. O que é que diz? Diz que no grego encontramos Micael, né? O nome Miguel significa quem é como Deus. Observe que tem a expressão El, né? El. Todo nome que você vê que terminar com El ou começar com El, leva o nome de Deus, né? Então, quem é como Deus, né? A tradução, a tradição sobre a existência de arcanjos não fazia parte original da fé judaica, certo? Assim, na literatura bíblica, Miguel é introduzido em Daniel, né? A gente pode ver lá em Daniel capítulo 10, versículo 13 e o versículo 21, que a gente encontra exatamente falando sobre o nome de o arcanjo Miguel. E também Daniel 12, versículo 1, né? Reaparece no Novo Testamento, lá em Judas, versículo 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Eu vou ler para vocês Apocalipse 12 e o seu versículo 7, aqui no livro de Apocalipse, né? 12, versículo 7, que fala da mulher e o dragão. Essa leitura de Apocalipse 12 é quando o povo de Israel será guardado na grande tribulação. E o versículo de número 7 diz que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos, né? Na batalha que ocorrerá futuramente, quando Miguel vai vir ao encontro da nação de Israel. Então ele é muito significativo para o povo judeu, né? Ele é aquele que guarda Israel, né? E na grande tribulação, ele estará lutando, né, com os seus anjos contra Satanás. Embora algumas literaturas tenham Gabriel como outro arcanjo, né? Algumas literaturas, mas isso não tem base bíblica, né? Eu falei já há pouco tempo que na literatura apócrifa, né, aparece o nome de outros anjos, além de Miguel, né? Aparece Rafael, Uriel. Se você pegar os livros apócrifos, vamos encontrar mais nome de outros anjos. Mas a Bíblia só revela a existência de um único arcanjo, que é Miguel. Isto é demonstrado pelo fato de que nas duas ocorrências da palavra grega, né? Angelos, né? O arcanjo, né? O termo aparece ligado ao nome de Miguel. Sempre que aparece, ele está ligado sempre a Miguel e não a Gabriel, né? E nem a qualquer outro anjo que venha ser citado aqui, né? Encontramos apenas esse.